A gente já pode iniciar já abrindo a apostila, tá? Mas antes a gente vai fazer um comentário sobre um resumo, uns 10 minutinhos, o resumo do que foi falado ontem, sobre a aplicação na vida, né, do HTML. O HTML é muito amplo, né? A gente utiliza o HTML para tudo. A gente mexe com tecnologia, tá em tudo que a gente faz. Até mesmo no ligação para atendente das empresas, ela lá dentro está acessando o HTML da empresa para poder te explicar alguma dúvida. Tudo que a gente mexe tem pelo menos um HTML ali sendo executado, tá bom? Eu vou mostrar para vocês novamente como a gente consegue acessar o código de cada site, somente por curiosidade, e a gente vai ter um pouco mais de prática no final. A gente vai começar a saber os primeiros códigos e esses códigos vão estar sempre utilizados. A gente vai ver nos sites que a gente for visitar, a gente vai ver esses sites, esses códigos em todos esses sites, em qualquer lugar do mundo, tá? Então isso é universal. E é muito interessante a gente aprender algo universal, que faz com que a gente tenha uma amplitude muito grande, assim, é muito, algo que a gente consegue acessar em qualquer lugar do mundo. Isso é muito bom. Esse conhecimento técnico, né? De ser muito acessado em qualquer lugar do mundo. Para quem está chegando agora, boa tarde. Eu troquei o áudio, tá? Só por curiosidade. O microfone que eu estava utilizando era esse aqui. Então eu troquei, esse microfone estava com problema. E desliguei o ventilador. Então aí fica um pouco melhor. Ainda não está no nível que eu queria que estivesse, tá? Mas para isso a gente precisa de um investimento para comprar um microfone mais profissional, que é aquele vídeo que eu mandei ontem lá no grupo. Não sei se todo mundo viu, posso mandar novamente se vocês quiserem. É um vídeo muito legal do curso que eu tinha falado ontem, que é o curso da Alura, tá? Depois eu posso recolocar no grupo o vídeo. Eles usam uma câmera profissional, utilizam um microfone escondido por debaixo da roupa, também profissional, que dá uma qualidade muito melhor, tanto para o vídeo quanto para o áudio, tá bom? E eles explicam muito bem um pouco desse mundo eles falaram front-end, que é o HTML, CSS e JavaScript, que são esses nomes diferentes, mas que a gente não precisa ficar preocupado quanto a isso agora, tá bom? Vamos começar pela base, que é o HTML. Tinha ontem entrado no site do Descomplica, hoje eu vou entrar em outro site. Por exemplo, eu vou entrar no site do próprio Apostila. Eu digito no Google Kaelum. Então a gente também, assim, quem estuda TI utiliza muito o professor Google para tudo. A gente não grava os códigos, a gente pesquisa onde achar os códigos, tá bom? Então também vou mostrar para vocês um pouco hoje como a gente consegue tirar dúvidas, como a gente consegue sair um pouquinho do sufoco, que às vezes a gente pode ficar com dúvida, não saber por onde a gente ia tirar essas dúvidas, tá? Então aqui no site, esse é o site da Kaelum, que é onde tem cursos online muito bons, onde eu consegui pegar a apostila para a gente estudar. Então quando a gente clica com o botão direito em inspecionar elemento, vai aparecer esse monte de código. Aparece também umas imagens aqui para a gente ter uma localização geográfica do site. Aparece outros códigos aqui, mas eu quero focar primeiro aqui em cima. Aqui em cima a gente consegue ver tudo que tem aqui nesse site, que futuramente a gente pode observar tudo com um pouco mais de clareza. A gente vai estudando, vai tendo cada vez mais conhecimento, tá bom? Então a gente tem o head. Dentro do head, ó, cliquei na setinha aqui. Mas é por curiosidade, tá bom? Dentro do head a gente tem vários outros códigos. Ah, o cara fez isso tudo, a pessoa que desenvolveu esse site fez isso tudo de cabeça, gravou? Não.
A gente não grava tudo isso, a gente vai pegando de outros locais, vai pesquisando, vai sempre desenvolvendo. A gente começa simples e vai sempre colocando mais recursos, colocando mais coisas com o tempo. Mas ele não gravou nada, tá bom? Então tem muito código, mas o que, que a gente vai tirar desse site para o que a gente vai fazer hoje? Essa estrutura. HTML, o Lang que eu vou explicar para vocês, head, body e HTML de novo para fechar. Esse é o grosso. Esse é o corpo de um site. E o que seria esse corpo de um site? Onde a gente vai conseguir desenvolver tudo. Então, o head se chama cabeça, né, em inglês. Então, seria a parte de cima do site. O body é o corpo. Então, onde a gente vai ter menu, vai ter as imagens, vai ter... O que, que acontece se a pessoa clicar aqui? Onde a gente vai posicionar o botão? Onde a gente vai colocar as informações? Então, é tudo dentro do body, que se chama corpo em inglês. E depois a gente finaliza, tá bom? Mas a gente vai fazer isso com calma, pelo passo a passo, que essa apostila que é muito boa, que a gente vai conseguir desenvolvê-la aqui um pouco, e depois a gente vai seguir adiante, tá bom? Lembrando que esse mundo do TI, no nosso curso HTML, é um mundo que só depende da gente, tá bom? Não tem, não tem burocracia, não tem que sair de casa, não precisa de matrícula, só depende da gente. Então, a gente tem um tempo disponível. Quero ver um filme? Não. Vamos ver vídeos de HTML, vamos ver vídeos de TI. Ah, quero jogar FIFA. Não, não vamos jogar FIFA. Pode ser jogar um pouco, mas a gente pode também ver o vídeo de curiosidade. E esse vídeo a gente vai conseguir cada vez mais ter maturidade e se aprofundar cada vez mais no HTML. Saindo desse site, apertar o xizinho aqui, só para sair, isso é tudo questão de curiosidade, tá bom? Então vamos começar de fato a prática, tá? Então eu vou recomeçar pelo que a gente estava fazendo ontem, tá? Então eu vou começar a mexer na apostila. Então descendo a apostila, a gente vai começar lá no item dentro do sumário. Capítulo 2, Introdução ao HTML e CSS. Então foi onde a gente estava começando a fazer ontem, só que nem todo mundo estava com a apostila. Então eu só dei uma introdução rápida, só um contato assim para a gente ter um pouquinho de noção do que é o HTML ontem, tá bom? Ah, pessoal, o Gabriel é o que está apoiando a gente aqui no chat, tá bom? Pode falar, Gabriel. Obrigado, gente. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel. Eu estou respondendo aí o chat, dando suporte para o Silo. Algumas pessoas perguntaram ontem sobre essa questão de dividir a tela, que o Silo está mostrando aí, né? Como que divide a tela para aparecer a apostila e para aparecer o browser também. Então, acho que é uma boa sugestão escolher uma dessas duas telas aí, ou você dá uma olhada na apostila, ou você olha no site, caso não tenha conseguido dividir, né? E se você não puder mostrar novamente como que ele fez aí para dividir a tela, para as pessoas tentarem, mas dá uma dica aí para o pessoal sobre qual é a melhor tela para a pessoa conseguir acompanhar a sua aula. Ah, legal. Muito obrigado, Gabriel. Então, como eu dividi a tela? Então estava aqui minimizado, então a tela estava assim, normal, né? Aqui está a live que vocês estão assistindo, tá bom? Então eu peguei com o mouse lá em cima, fiquei apertando direto, não cliquei, só fiquei pressionando lá no alto. Ó, eu consigo arrastar a janela. Viu que ela ficou pequenininha do nada? Eu estou conseguindo arrastar. Vou botar de volta. Ela vai se reajustar. Estava assim a janela. Pressionei, consigo arrastar lá no alto. Aí eu joguei para o meu lado esquerdo, eu escolhi. Jogando para o lado esquerdo, soltei o mouse
ele já se adapta ao lado esquerdo. Intuitivamente, ele sugere que eu abra uma dessas três janelinhas. Por que essas três? Porque aqui já estavam minimizadas aqui embaixo, onde eu estou passando o mouse agora, que se chama barra de tarefas, já tinha essas três aqui minimizadas. Então ele sugere. Como eu quero que apareça aqui a apostila para que eu me oriente, eu cliquei em cima dela. Aí automaticamente já dividiu a tela. Vocês não precisam dividir a tela, tá bom? Eu só estou dividindo para que eu também leia a apostila. Aí vocês mantenham apenas o vídeo com a tela inteira no computador ou no celular. No celular também, alguns celulares, também é possível dividir a tela, tá bom? Mas aqui eu não tenho como mostrar e também não é o objetivo desse curso. Depois que eu dividi a tela, eu só dei uma pequena ajustada. Aqui no cantinho, passando o mouse fica um pouco diferente, a seta fica diferente. Pressionei e arrastei um pouquinho para a direita até ficar encaixadinho a parte da apostila somente, não ficar aquela barra escura antes, para que eu otimize um pouco mais o meu espaço. Tá bom? Aí ficou um pouco mais ajustado. Aí aqui está a live, como eu estava falando, estava o site da Kailun, que é um outro navegador que eu abri aqui em cima na navegação. Tá bom? Foi essa. Quem não entendeu o que o Gabriel falou, foi isso que ele pediu para que a gente explicasse um pouco melhor sobre como dividir a tela no notebook. Tá? Na Educafro, no Educafro Tech, a gente utilizava muito dois monitores, duas telas, que ajuda muito. Mas como eu estou em casa, eu não tenho duas telas, dois monitores, eu utilizo somente uma tela e eu tenho que ficar dividindo, tá bom? Mas a Educafro Tech tem uma estrutura muito legal, muito boa, a Educafro. Tem muitos computadores, muitos notebooks, muitas telas também, muitos monitores. Então lá ele deu uma estrutura muito bacana para quem não tinha acesso a um computador em casa, quem não tinha acesso a um notebook. E a aula presencial foi muito boa, a gente aprendeu muito e tivemos ferramentas, tivemos recursos para isso. Graças a toda a luta que a Educafro tem em todos esses anos para dar um apoio para toda essa população que ainda não tem muito acesso a esse mundo do TI, que é um mundo que está muito, cada vez mais impregnado na vida do dia a dia da pessoa. A gente está cada vez mais dependente do TI, dependente da tecnologia, dependente da internet. Imagina você ficar um dia sem internet. A gente não consegue se comunicar, não consegue ver vídeo, não consegue assistir algum filme, assistir alguma live. Dando continuidade à apostila, a gente tinha feito no bloco de notas, inicialmente. A gente estava lendo, exibindo informações da web, ele pediu para que a gente testasse para criar um arquivo, que foi o que a gente falou ontem. Então a gente vai também acessar esse bloco de notas. Como a gente acessa o bloco de notas? Com o mouse, botão iniciar, com o botão direito do mouse, aparece diversas opções, a gente vai em pesquisar. Existem outros caminhos para acessar o bloco de notas? Existe. Eu vou digitar aqui, bloco de notas. Digitando já bloco, ele já sabe o que eu quero. Aí clico normalmente em cima do bloco de notas, já carrega o bloco de notas. Existem outros caminhos. Dentro do menu inicial você também consegue achar o bloco de notas, mas esse é o que eu sugiro, e é o mais amplo e o mais acessível. Para quem não sabe onde dentro do computador está o bloco de notas. Então sempre pesquisar. Ele pediu para a gente criar um arquivo com o que a gente falou ontem, só vou copiar novamente, que eu pressiono com o botão e vou arrastando até o final de onde eu quero copiar, botão direito, copiar, isso dentro da apostila. Tudo a gente vai fazer seguindo o passo a passo da apostila, a gente não vai precisar tirar nada da cabeça, tá bom? E a apostila vai, cliquei com o botão direito novamente, apertei em colar. E a apostila vai dar muito conhecimento. E depois daquele site que eu mostrei ontem, acabou.
assim, não tem mais... A novidade é só mais... é detalhe. A estrutura você já sabe. Quando terminar essa apostila, você já sabe a estrutura de todo o site. Você já sabe identificar o que cada um quis fazer naquele site. Depois disso é só mudar, só detalhe. Só mudar de cor, só mudar a letra. O importante é a gente fazer primeiro um site para a gente ver como é que é, praticar, que depois a gente consegue fazer uma infinidade de coisas. É infinito realmente. Então eu copiei com o botão direito. Eu pressionei colar dentro do bloco de notas e ele pediu para a gente salvar ontem. Então vim em arquivo, salvar como, coloquei na minha área de trabalho com o nome index, que é um nome normal que tanto a apostila quanto os cursos que eu coloquei ontem, né, o curso do Tintec, assim como outros cursos que você pode ver na internet, sugere para que a gente coloque o nome. Pode colocar outro nome? Pode colocar outro nome. O importante é que seja .html. Por quê? Porque o navegador, o programa que roda, ele vai identificar que aquilo é um site que está em código HTML. Então, quando a gente abre o Word, ele identifica documentos que sejam feitos para o Word, ou seja, .txt, .doc, .docx, e alguns outros códigos que ele aceita. Então, cada programinha aceita um código diferente para que ele saiba que ele pode ler aquilo ali. No caso de site, é o HTML. Eu salvo. Então, a gente já criou um documento que ele tinha pedido na primeira opção, primeiro item da apostila. E como a gente acessa agora? A gente já criou um site? Não, isso daqui é apenas um esboço. A gente, lá na área de trabalho, onde eu vou acessar a área de trabalho? Dentro do arquivo. A gente abre um documento qualquer. Está fechado. O menu iniciar. Botão direito, explorador de arquivos. Ele vai abrir, onde a gente pode explorar todos os arquivos do computador. Como eu sei que está na área de trabalho, eu vou lá na minha área de trabalho e vai estar aqui o arquivo escrito index, que foi o nome que eu coloquei. Dou 2 cliques em cima, já carrega toda a informação que eu coloquei dentro do meu bloco de notas. Como esse é um navegador assim com muitos recursos, ele já carrega direitinho, mas não é o normal. Por quê? Porque não tem código, não tem escrito HTML, não tem estrutura que um site tem. Mas ele identificou porque ele é um navegador com muitos recursos. Voltando à apostila, dando continuidade, ele mostrou embaixo da apostila o site com vários errinhos de código, que é o que acontece se a gente não colocar ele bem estruturado. E embaixo, que foi onde a gente parou, e onde a gente vai dar início, é o primeiro contato com HTML. Agora sim a gente vai ter um primeiro contato mesmo com HTML. Então eu vou começar lendo com um pouco mais de calma essa parte daqui. Tá? Para que possamos exibir as informações desejadas com a formatação, é necessário que cada trecho do texto tenha uma marcação, indicando qual é o significado dela. Esta marcação também influencia a maneira com que cada trecho do texto será exibido. Então isso é o que? A estrutura. A gente tem que deixar tudo certinho estruturado. A gente vai fazer isso dentro do bloco de notas mesmo, tá? A seguir é listado o texto com uma marcação correta. Então a própria apostila já te dá uma estrutura para a gente já começar a fazer e depois, com a medida do tempo, a gente vai esmiuçar detalhadamente. Vou copiar esse código, botão direito, copiar. Vou lá no meu bloco de notas, novamente, que estava minimizado. Vou apagar tudo isso. Como a gente paga fácil? A gente seleciona também isso tudo e aperta apagar no teclado, tá? Dou o botão direito, colar. Vou terminar de copiar o código lá na apostila. Copiar, venho aqui, dou um Enter, só para o
cursor que estava aqui no final, vem aqui para baixo, botão direito colar. Só copiei o que estava na apostila. A gente pode perceber que dentro da apostila está indexado, está indentado. Está um dentro do outro. Aqui está um embaixo do outro. Por quê? Porque o objetivo desse curso é para que a gente entenda o HTML, a gente não vai baixar programas próprios para isso, tá bom? No momento agora a gente vai usar o bloco de notas. Depois a gente vai usar no site que eu comentei ontem, a gente vai digitar com calma e a gente vai ver que vai ficar em cor diferente para a gente poder identificar, tá bom? Daqui a pouco eu vou fazer isso. Mas é importante a gente identificar que começa com doctype.html. Alguns sites, eu não tinha falado muito sobre esse doctype, mas esse doctype ele serve para a gente poder, é mais para o navegador. O navegador vai poder identificar qual é a configuração que está esse HTML. É algo que a gente não precisa ficar escrevendo, mudando. Apenas digitar para que fique uma estrutura correta. Tá bom? É assim, para ficar bem o mais rigoroso possível. Então, para que não dê nada de errado, a gente coloca esse doctype.html, que dentro lá do navegador, ele vai identificar qual é o melhor código para carregar o nosso site, tá bom? Então, a gente primeiro escreve esse doctype.html e depois a gente realmente começa com esse HTML entre esses dois símbolozinhos, maior e menor. Essa é uma estrutura que é a regra, tá, do HTML. A gente sempre vai colocar esses comandozinhos entre o maior e o menor. Então, a primeira linha a gente começa com HTML. Depois, a gente já começa com, nesse momento, a gente já vai começar com o head. Quando a gente vai depois começar com mais calma, tá bom? Só quero mostrar para vocês que o que a apostila quer dizer, que quando a gente coloca estruturado e salva, a gente vai lá na área de trabalho, eu salvei, ou seja, eu só atualizei o documento que eu já tinha criado antes, que era o index.html. Então agora o index.html está assim. Eu dou 2 cliques e já fica bonitinho, estruturado. Porque a gente colocou aqueles códigos voltados para HTML. E somente isso que ele quis dizer. Ele ainda não explicou o que é cada código, mas a gente vai ver a partir do momento que a gente for olhando, tá bom? Então vou dar continuidade. Posso adicionar um questionamento aí, nesse momento que você está agora de salvar HTML? Eu vou até falar um pouco mais alto. O nosso intuito aqui também é fazer as pessoas se manifestarem, tirarem suas dúvidas, aproveitar essa live. Se vocês tiverem dúvidas, podem comentar no chat, tá? E aí eu quero jogar uma dúvida. Se eu salvar, simplesmente clicar em salvar e sem salvar como HTML, funciona? Não funciona? Eu preciso mesmo escrever .html para conseguir fazer isso funcionar ou não precisa? Legal esse questionamento. Para quem não entendeu, ele quis dizer que quando a gente salva esse arquivo no bloco de notas, que a gente precisa salvar tudo que a gente faz no computador. Arquivo, salvar como. Quando a gente aperta salvar como, eu vou criar um novo documento, tá bom? Eu vou colocar aqui teste do site, o nome do meu documento. Vou salvar na minha área de trabalho. Não coloquei ponto .html. Salvei normal. Vou lá na minha área de trabalho. Está aqui o documento que eu criei, tá bom? Dou 2 cliques no teste.html, já vai ter um erro. Não que seja um erro, mas como o nosso objetivo é criar um site, quando a gente dá 2 cliques, ele já não abre no navegador. Então isso já dá um bloqueio, porque a gente quer que ele abra no navegador, porque o que faz o site funcionar é dentro do navegador.
O navegador que eu estou utilizando é o Opera, existem outros navegadores, mas todos os navegadores eles são utilizados para abrir sites. O computador, como eu não salvei como .html, o computador achou que esse documento era simplesmente um documento normal de texto. Por isso que ele abriu aqui e não no navegador. Então, para que ele identifique que isso seja um site, a gente sempre vai ter que colocar .html. Ah, já salvei. Botão direito em cima do documento, renomear. Aí no final do nome que eu coloquei, .html. E dou Enter. Aí agora, em abrir como, isso é apenas um caminho, tá bom? Vou escolher um aplicativo aqui. Ele não carregou também como HTML. Por quê? Porque ele está como TXT ainda. Porque na hora que aqui no final você pode ver, ó, que está escrito TXT. Por quê? Porque eu tinha salvado lá no documento original como TXT, diferente da primeira vez. Isso daqui tudo é o nome. Na hora de salvar como é que a gente vai ter que colocar HTML, apenas em salvar como, tá bom? Ele continua identificando que isso daqui é um TXT. No bloco de notas, salvar como. Agora eu criei um novo documento. Eu criei a mesma coisa, só que eu criei um novo documento. Só tem a mesma informação. Com o nome teste. Navegador. Já tem um símbolo diferente, que é do meu navegador que eu estou utilizando. E dou 2 cliques nele. Ele já identifica. Por quê? Você pode perceber que aqui no final não está mais TXT. E sim HTML. Diferente daquele documento anterior, que estava no final TXT. Então a gente sempre vai precisar salvar em HTML para que ele consiga identificar que é um site. Caso contrário, não vai ser um site. Voltando para a apostila, ele fala, né, agora o resultado é exibido de maneira muito mais agradável e legível. Para isso, tivemos que utilizar algumas marcações do HTML. Essas marcações, o que é essa marcação? São esses símbolos. São chamados de tags, e elas basicamente dão significado ao texto contido entre sua abertura e fechamento. Eu vou copiar toda essa informação que eu coloquei no bloco de notas para que a gente possa visualizar melhor o que ele quis dizer nesse parágrafo. Ontem, eu tinha enviado, vou enviar novamente, este link no comentário. O que é isso? Este link, vocês vão ter um acesso assim rápido a uma estrutura mais próxima de realmente um programa que cria voltado para a criação de sites. Tá bom? Dentro desse programinha, que vocês não precisam estar vendo agora, tá? Vou aumentar aqui para vocês verem. Ele fica em cor colorida, isso ajuda a gente. A gente consegue identificar melhor, tá bom? Então tá tudo aqui bonitinho, em cor diferente. A apostila falou: essas marcações são chamadas de tags e elas basicamente dão significado ao texto contido entre sua abertura e fechamento. Isso aqui, HTML a gente começou, que a gente vai fazer com mais calma depois, tá? Isso daqui a gente só está pegando um exemplo de uma estrutura que a apostila já deu. A gente abriu o HTML aqui e a gente fechou o HTML
aqui embaixo. É isso que ele quis dizer. A gente fecha dentro do HTML com uma barrinha dentro de cada código. Nossa primeira linha a gente começa com HTML e nossa última linha a gente termina com HTML com uma barrinha na frente, entre o mais e o menor. Essa é a regrinha de todo HTML. E dentro desse HTML, para ficar mais parecido com o que está na apostila, como eu estou fazendo isso? Estou apertando Tab no teclado. Só para ficar um pouco mais próximo, isso daqui se chama indentação. Isso ajuda para a gente ter um pouquinho mais de organização, ficar um pouco mais visível. A gente tem o head, que é o cabeçalho, e a gente tem o title. Ele começou o head aqui e terminou o head aqui. Ou seja, o navegador, o computador, ele vai saber que tudo que está dentro do head é a parte de cima, é o cabeçalho. Tá bom? E onde aparece, então vou começar a mexer lá no bloco de notas para a gente ver o que acontece quando a gente altera aqui o head. Por curiosidade, tá bom? Head é a cabeça. Então, onde está o head aqui no navegador? Isso daqui, ó. Cada uma dessas abas é um site diferente. E o que está escrito aqui em cima, com exceção desse, o que está escrito aqui em cima é o title. Aí é o que está escrito aqui. Então, vou lá para o meu bloco de notas. Aqui é apenas para a gente visualizar. A mesma coisa que está no bloco de notas, tá? Eu vou abrir o meu index. Vou lá na área de trabalho. Como eu tinha sumido, né? Depois apareceu. Porque o bloco de notas ele é feito para ler texto, não site. Aí eu coloquei todos os arquivos aqui para abrir. Tá bom? E apareceu o index. Então aqui está o title. Quando a gente abre, a gente consegue ver aqui o que está escrito no title. Vou botar lá na área de trabalho. Quando a gente abre o index, ó, aqui está o código que está salvo no nosso computador. Aqui está o title. Então o title, o que ele faz? Se chama título, né? Ele muda o que está escrito aqui em cima. Então se eu pegar o que está aqui dentro e apagar ou alterar, sempre que está aqui dentro. Então isso que está escrito naquele parágrafo da apostila. Isso que ele quis dizer. O navegador, o computador, vai identificar dentro de cada estrutura onde a gente quer alterar no site. Então, por isso que a gente precisa saber a estrutura certinha. O que a gente quer colocar. Vou colocar aqui primeiro contato com HTML. Geralmente é um texto curtinho, tá? Poderia ser só primeiro contato, por exemplo, ou só primeiro. Embaixo está escrito meta. Meta char7 igual UTF. O que é isso aqui? Isso aqui é o padrão. Assim como o doctype aqui em cima, esse doctype ajuda o navegador a não dar erro, esse meta também ajuda o navegador a não dar erro. Por quê? Porque como o HTML é mundial, por exemplo, o site chinês ele não utiliza esse UTF.8. O site arábico, por exemplo, ele não utiliza. Outros países também não tem acentuação igual a nossa, do Brasil. Então, cada país vai ter que ter um código desse meta char7. Esse meta char7 UTF-8, ele faz o navegador identificar qual é o tipo da letra que a gente está utilizando, qual é o tipo de acentuação. Por exemplo, ele vai conseguir identificar o C cedilha, ele vai conseguir identificar o acento maiúsculo. Por isso que ele tá
explicitando esse meta-char set, tá bom? E ele fechou o head. Então, isso que tem lá em cima, tá bom? Então, vou em arquivo, vou em salvar. Salvei porque eu fiz uma alteração. Eu mudei o título, está antes Mirror Fashion, certo? Agora eu vou atualizar a minha página, do site. Isso daqui já é um pequeno esboço de um site, tá bom? Que a gente já consegue carregar. O ponto .html já tem escrito aqui embaixo. Mas, claro, ainda está muito cru. Quando eu atualizo a página, como qualquer outro site, olha o que acontece aqui em cima. Ele já carrega o title que eu coloquei lá embaixo. Esse é o que o title faz. E se eu não soubesse o que cada um faz? A apostila vai explicar. Mas se a apostila não explicasse, a gente vai, que é um dos caminhos que a pessoa que estuda sozinho dentro do TI faz, é pesquisar alguma dúvida, ou algo novo, algum código que a gente não lembre de cabeça, que é muito código. Então a gente vai pesquisar, a gente abre uma aba, digita title HTML. E o próprio Google já vai explicar o que é, onde ele fica. Então a gente, entrando aqui já nesse site, ele vai explicar bem detalhadamente para que serve, onde ele está. É um elemento do head, não que eu tenho outro elemento title. Ele vai estar explicando para que serve o title, o que serve. E para que serve cada código que a gente digitar no Google. Existem alguns sites que ele é focado para o pessoal de tecnologia. Lá é onde a gente, do Caftec e os outros estudos, a gente consegue tirar bastante dúvida. É o Stack Overflow. É como se fosse o Yahoo. Só que é o Yahoo de código. Então, se a gente entrar lá no Stack Overflow e digitar problema HTML, por exemplo. Mas, claro, a gente tem que colocar aqui um problema específico, né? Mas é um fórum. Então, a gente vai ter várias pessoas aqui. Então, quando a gente está com algum problema e a gente digitar esse problema aqui dentro do Stack Overflow, com certeza alguém antes já passou por esse problema, tá bom? E a gente, acessando dentro da dúvida, a gente vai ler, vai identificar aquele problema, vai ter várias respostas das pessoas explicando e dando saídas diferentes, tá bom? Isso aqui tá bem avançado, tá bom? Mas eu quero mostrar que isso é um site onde a gente consegue também tirar dúvidas. E ver dúvidas de outras pessoas, ver informações, ver muita dica, tá? É o site Stack Overflow. Além do Google, a gente também tem esse que é mais assertivo. Voltando para a apostila, então a gente começou já a alterar o título, né? A parte de cima do nosso site que a gente vai desenvolver. Dando continuidade, apesar de estarem corretas as marcações, as informações não apresentam nenhum atrativo estético. E nessa deficiência do HTML reside o primeiro e maior desafio do programador front-end. Tá feio, né? Só tem escrita, parece um Word. Isso que ele quis dizer. O HTML foi desenvolvido para exibição de documentos científicos. Para termos uma comparação, é como se a web fosse desenvolvida para exibir monografias redigidas e formatadas pela metodologia do trabalho científico da ABNT. Porém, com o tempo, a evolução da web e de seu potencial comercial tornou-se necessário a exibição de informações com grande riqueza de elementos gráficos e interações. Então, o que ele quis dizer é que começou básico, começou simples, começou parecendo um Word simples, e as pessoas foram criando mais recursos, foram criando mais coisas, e hoje em dia tem esses sites bonitos, com vários recursos, sites animados, a gente passa o mouse, já se mexe, já aparece outra coisa, já muda de cor, muda de imagem. Mas isso não quer dizer que
eles fizeram coisas totalmente diferentes. Apenas colocaram mais informações dentro dessa estrutura. O formulário de presença já está disponível, tá bom, pessoal? Para a gente poder ter um controle de quem está assistindo a aula. Lá tanto no grupo, disponível, quanto vai estar aqui também no chat, tá? Sim, dando continuidade a sintaxe do HTML. Então, agora a gente vai conseguir inserir uma imagem. O HTML é um conjunto de tags responsáveis pela marcação do conteúdo de uma página no navegador. No código que vimos antes, as tags são os elementos a mais que escrevemos usando a sintaxe do nome da tag, que é, por exemplo, esse title que eu alterei, tá bom? Que é o primeiro que a gente viu hoje. No código de antes, vimos, por exemplo, o uso da tag H1. Ele representa o título principal da página. Então, onde está esse H1? Vamos procurar. Ele já desceu. Então, ele já está falando aqui do H1, Mirror Fashion. Tá? O head, ele já fechou. Eu já mostrei para vocês a letrinha que muda aqui em cima. Então, terminou o head. Então, sempre que a gente for fechar alguma estrutura, a gente coloca o símbolo de maior, coloca o tracinho, head, e o símbolo de menor. Contrário. Com licença, posso agregar um comentário? Claro. Tem um pessoal, a Priscila Silva comentou que o title dela não modificou. Até peço que você repita aí o que eu estou falando, porque o pessoal comentou que não tá me ouvindo. Mas só revisa, por gentileza, o fato de que erros de semântica são comuns quando a gente está programando. Então é possível que ela tenha escrito um detalhezinho ou outro errado e aí por isso não está funcionando. Legal, sua observação. Então, pessoal, eu vou reescrever. Ó, copiando essa informação. Vou abrir o bloco de notas. Colhei. Selecionei a parte de baixo, que não dá para selecionar tudo de uma vez, pode dar problema. E colhei. Tem que estar tudo certinho, tá bom? Tem que copiar tudo que está aqui na apostila. O que eu alterei foi aqui, no title. Então eu pego o mirror fecho e coloco alteração. Posso escrever o que eu quiser aqui. Tenho que salvar. Salvar como ou salvar. Vou colocar aqui teste de hoje. .html. Está dentro já da área de trabalho. Salvei. Vou lá na minha área de trabalho e abro. Aparece aqui em cima a alteração que eu fiz. Se eu quiser atualizar, que foi que eu tinha feito naquela hora, eu vou de volta no documento que eu coloquei, que é o teste de hoje. No lugar do title, eu coloco outro nome. E tenho que salvar. Sempre preciso salvar o documento. O documento está salvo, eu venho aqui no navegador e tenho que atualizar. Recarregar, atualizar, ou apertar F5 no teclado. Eu vou apertar dessa vez F5 no teclado. Apertando F5 no teclado, lá em cima, outro nome já aparece, tá bom? Mas é normal, que o Gabriel falou também aqui no telefone, é normal que aconteçam alguns errinhos, que não carrega, não atualiza, tá bom? Por isso que é muito importante a gente utilizar um código organizado, colorido, também ajuda bastante. E o bloco de notas não ajuda muito nisso. Sim, o bloco de notas é muito simples, muito limitado. Mas é o que a gente tem de fácil acesso para esse primeiro curso inicial. A gente tem esse aqui, que já fica coloridinho, tá vendo? Ajuda a gente a ter um pouquinho mais de organização. Tá? Talvez na quinta-feira a gente já comece, ou até mesmo amanhã, a gente já comece a usar direto por aqui.
Mas eu queria mostrar que o bloco de notas serve para a gente fazer um site também. Então a gente não precisa ficar dependendo de um site como esse ou de internet, né? Ou de qualquer outra coisa. Tá? Mas a gente também vai utilizar esse site amanhã, que para a gente poder ter recursos. A gente não ficar dependendo somente do bloco de notas, que é muito simples, muito feio. Voltando à apostila, a gente tinha parado no H1, que ele falou, título principal da página. A gente já fechou o head e a gente agora está no H1. O que é esse H1? Ele falou que é o título da página. Esse H1, o navegador ele vai identificar o título da página. E se a gente pode colocar em diferenças de tamanho, colocar H2, H3, H4, H5, H6. Parou no H6. Esse H1 ele vai ficar maior. Vou mostrar na página. Ele fica maior. Tem um ponto final aqui, né? Ó, aqui está o meu código e aqui está o meu site. Outro nome, H1. Se eu colocar H2 aqui, estou alterando somente o número. Vocês conseguem perceber que está dentro do código de símbolo de maior e menor. E quando a gente termina o título, a gente tem que informar o computador onde a gente quer terminar o título. Então a gente tem que colocar o tracinho, a barrinha no final. Então a gente quer que somente o Mirror Fashion seja o título da minha página. Vou tirar esse ponto final, coloquei H2, arquivo, salvar. Vou na minha página, ó, agora está carregada a página. Vou apertar F5. O que aconteceu de errado? Que eu não estou na minha página. Essa página, esse documento aqui que eu alterei, é o teste de hoje. E aqui o nome se chama index. Então não é esse documento que eu estou mexendo, tá bom? A gente também pode confirmar porque o título está escrito outro nome. E aqui o título está escrito primeiro contato. Então eu vou fechar para a gente não se confundir novamente. Ou para a minha página que eu estava. Então essa é a página que eu estou mexendo no código do bloco de notas. Ó. O nome do meu documento é teste de hoje. Aqui está o nome do documento, teste de hoje.html. Outro nome. Como não estava atualizado, ele continua com o mesmo tamanho com ponto final aqui no final. Eu tirei o ponto final e coloquei H2. Vocês vão ver que vai ter uma alteração. O site identifica isso como um título. Ele fica em negrito e maior que o texto normal. Então, para isso que serve o H2. O H1, H3, tá? Eu só vou colocar novamente o H1 para que ele fique, ó. Coloquei o H1, salvar. E tem que vir aqui, porque aqui ele só carregou o que estava antes. Dou um F5 e já volto como estava antes. É isso basicamente que a apostila quis dizer. Note a sintaxe, ou seja, a regrinha. Uma tag é definida com caracteres menor e maior, e o seu nome é H1. Nesse caso, H1, como a gente mexeu no title, era title o nome da tagzinha, tá bom? Muitas tags possuem conteúdo, como o texto do título, que foi que a gente já mexido antes. Nesse caso, para determinar onde o conteúdo acaba, usamos uma tag de fechamento, com a barra antes do nome. Então, isso que ele quer dizer, que a gente tem que determinar, mostrar onde a gente começa e onde a gente termina. Algumas tags podem receber atributos dentro de sua definição. São parâmetros usando a sintaxe de nome igual a valor. Para definir uma imagem, por exemplo, usamos a tag img. E para indicar qual imagem carregar, usamos o atributo src. Aí ele mostra a tag. O que é tag? Tag é tudo que está dentro do caractere menor e maior. O que é esse nome igual a valor? Que ele quer dizer. Vocês podem perceber dentro da apostila, vou maximizar a apostila, que tem um nome e o valor
Essa é uma estrutura para ele poder saber, tá? O caminho. A gente futuramente vai colocar uma imagem. Então essa daqui é tag para a gente poder carregar uma imagem na página. Então todas essas páginas que tem qualquer tipo de imagem, ele utilizou exatamente essa tag dentro do site dele. Repare que a tag imagem não possui conteúdo por si só. Nesses casos, não é necessário usar uma tag de fechamento. O que ele quis dizer é que, como vou mostrar no código, o título a gente colocou a barrinha de fechamento. O H1 a gente colocou a barrinha de fechamento. Ele está te mostrando que nessa imagem, como ele já está a imagem, utilizar essa estrutura, que ele já mostra o caminho, e acabou, não é necessário. Mas se eu colocar, não vai acontecer nada. Mas a gente depois vai, quando a gente for colocar a imagem, a gente vai ver isso com mais calma. Tá? Ele só está mostrando a sintaxe, nesse caso. Ele está agora falando sobre a estrutura. O documento HTML válido precisa seguir obrigatoriamente a estrutura. Depois que a gente identifica essa estrutura, a gente consegue enxergar todo o caminho dentro de um site. E a instrução, então ele mostra toda a estrutura, HTML, head, body, e a instrução doctype. Vejamos cada uma delas. A tag HTML. Na estrutura do nosso documento, antes de tudo, inserimos uma tag HTML. Dentro dessa tag é necessário declarar outras duas tags, head e body, e essas suas duas tags são irmãs, pois estão no mesmo nível hierárquico em relação à sua tag py, que é o HTML. Ele está dizendo sobre a palavra correta se chama indentação, sobre aquela estrutura um dentro do outro. Então essas são irmãs porque elas estão na mesma linha. E quem é o pai dela, né, quem está acima, hierárquico, é o HTML. Então é apenas isso que ele está querendo dizer. Se a gente não deixar assim, está errado? Não, não está errado. Mas a gente aprendeu também, né, do Caftec, e o programador, ele tem que ter como se fosse educação. Ele tem que saber qual são a estrutura para ter um bom código. E isso faz parte dessa educação que a gente tem dentro do TI. Por quê? Porque a gente não vai trabalhar sozinho na empresa, ou a gente for criar uma empresa para poder fazer site para outras empresas, para fazer site para alguma loja. E se a gente vai trabalhar com alguém do lado, e para a gente mesmo, a gente precisa ter tudo estruturado e visual. A gente consegue identificar onde está cada coisa. Então, se ficar tudo embaixo de uma linha, fica muito difícil de identificar. Então, além de ser colorido, como está aqui, por exemplo, como tem no site, né, a gente apertando com o botão direito, inspecionar elemento, além de ter cores diferentes, a gente também precisa deixar estruturado, para que a gente consiga identificar com mais facilidade onde eu vou entrar. Por exemplo, está com problema no cabeçalho, então é lá no head. Está com problema no body, mas é dentro de uma área dentro do body. E dentro dessa área dentro do body tem outra área dentro do body, tem outra área. Então a gente tem que estar sempre um dentro do outro, que se chama identado. Então, a gente sempre fica com essa estrutura de ficar sempre particionando para ficar mais organizado. Que futuramente isso faz uma diferença enorme na estrutura. Então, essa organização, um embaixo do outro, é limitada. Com o passar do tempo, a gente vai usar essa estrutura mais colorida e depois eu vou indicar para vocês, né, o programa, já posso falar, que é o Visual Studio Code. Depois eu vou falar com mais calma, que lá sim, lá a gente faz tudo estruturado, tudo bonitinho, tá bom? Tudo organizado desde da primeira linha. Aí quando tiver um dentro do outro, a gente vai colocando tag automático. Mas isso é mais para frente. Professor, posso Sim, aproveitar o momento aí? claro. A Paloma mandou um questionamento aqui, que eu acho que a gente pode até depois pensar uma atividade para a próxima aula para mostrar como é que funciona esse trabalho. Ela pergunta se ela pode pegar um site já pronto e só trocar os dados e colocar no ar. Não é tão simples, mas dá para aprender fazendo isso, mais ou menos, né? Você tem esse...
Boa pergunta, excelente pergunta. Então a gente vai, caso a gente já tenha um site, né? A gente viu um site muito legal, igual da Kaelum ou do Descomplica que eu mandei ontem, e somente alterar. O problema é que dentro desse site existe muito mais estruturas, muito mais tags e ferramentas que está tudo configurado, tudo alinhadinho. É acessível, a gente consegue ver todas essas ferramentas, consegue analisar. A gente não vai conseguir Ctrl+C, Ctrl+V, como a apostila está dizendo para a gente agora, tá bom? Não idêntico, mas a gente consegue sim pegar a estrutura assim do body, saber onde que está, aonde está escrito é para quem, hashtag desenvolve. A gente consegue achar onde ele está dentro da estrutura e consegue sim copiar a ideia, a estrutura. E a gente sim colocar a nossa ferramenta, a nossa regrinha dentro do site. Então não é totalmente igual que a gente vai conseguir copiar, pegando o código. Mas a gente consegue sim pegar a ideia, assim, o escopo do que ele está dizendo. Mas se a gente baixar todo esse código, é muito código. Por quê? Porque é um site já com muitas coisas, muito à frente. É uma empresa de tecnologia que fez esse site. Então é um site com muitas coisas, muitos recursos, muitos códigos. Então nem sempre é tão simples, porque ele está muito à frente. Agora, se fosse um site mais simples, mais puro, a gente pode sim conseguir fazer idêntico, copiar. Por quê? Porque ele talvez, um site, por exemplo, mais simples, pode ser que seja bonito também, ele não esteja utilizando tanta ferramenta, tantos recursos, porque existem muitas outras ferramentas. Então aí sim a gente consegue copiar, porque a gente consegue pegar todo o código. Ó, a gente consegue identificar aqui, ó, curso online ao vivo. Quando a gente aperta aqui, ó, a gente aperta aqui no curso online ao vivo, ele seleciona onde que está. Então a gente consegue pegar esse código e passar para lá. Que a gente mais para frente vai ver o que é esse A, o que é esse CLES, o que é esse href. Então esse código aí a gente pode pegar aqui. Lá quando a gente for baixar o documento, a gente pode copiar e escrever a mesma coisa, mudar o nome do botão, mudar aqui esse CLES, por curiosidade, a gente pode mudar o tipo do botão para ele ficar redondo, então dentro do CLES, outra organização, tá bom? A gente sim consegue analisar o código, ou a gente teria que fazer o quê? Estudar o código, a gente vai baixar o código, estudar, ver tudo que está sendo feito linha por linha e alterar. É possível, só que a gente avançado, depende de cada site, de como ele está trabalhando, mas é possível sim, tá? Tudo isso daqui é disponível, todos esses códigos, mas você pode ver que é bastante coisa. Mas, frente a essa dúvida, o que a gente pode fazer? Existe um vídeo que eu vou mostrar para vocês, amanhã, que a gente consegue tirar uma foto, pegar uma foto de um site e a gente mesmo consegue fazer a estrutura igualzinha daquele site com o que a gente já sabe. Não desse curso, não de uma semana, tá? Mas sem precisar de todas as ferramentas que tem naquele site. É um recurso que a gente consegue fazer para a gente poder criar um site igual. Tá bom? Com os recursos mais simples. Por quê? Porque a gente precisa de um recurso mais simples. Porque às vezes o site aqui ele quer saber quantas pessoas clicaram aqui nesse botão. Então precisa de uma ferramenta dentro do código para saber, para poder ler quantas pessoas clicaram em cima desse botão e levar para o banco de dados dele. Quantas pessoas estão apertando por aqui, quantas pessoas estão apertando aqui na setinha. Então, às vezes pode colocar ferramentas que a gente não vai utilizar, a gente não tem para que querer utilizar. Então a gente também não precisa utilizar todas as ferramentas que tem dentro do site, de cada um. A gente consegue pegar a estrutura, pegar esse daqui, tirar uma foto, pegar essa mesma imagem também está disponível. Tá? Botão direito. Aqui não está disponível. Alguns estão disponíveis, outros não. Mas a gente consegue salvar a imagem, né? Mas depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês. Eu estava programando para mostrar para vocês isso na quinta-feira.
A gente usa o programa chamado Photoshop, e dentro desse Photoshop a gente consegue pegar a imagem de um site e fazer o nosso próprio site, tá bom? Aí a gente consegue baixar a imagem, consegue pegar todo esse símbolozinho, consegue pegar tudo isso pelo Photoshop. Voltando à apostila, ele está falando sobre as tags, e aqui ele vai falar sobre a tag head. E amanhã eu vou seguir da continuidade essa tag head, tá bom? E a tag body e dar continuidade. Agora só falta falar da lista de presença, que acho que o pessoal está mais perguntando agora. Lista de presença é o formulário que está disponível no WhatsApp, tá bom? E a gente vai dar continuidade amanhã com as outras tags que a gente vai fazer para a gente poder criar o nosso site, tá? A gente hoje fez o título lá de cima do navegador e o título dentro do nosso site propriamente dito. Tá? Ainda a gente vai conseguir mexer com a imagem, vai alterar algumas cores, então a gente tem bastante coisa para ver até sexta-feira. E eu vou mostrar para vocês o que a gente aprendeu, para finalizar, lá no EducaFTech, que a gente aprendeu. Deixa eu aproveitar, rolou um caso incômodo aqui no chat. Eu peço que você explique para o pessoal que comentários inadequados que não sejam pertinentes à aula ou ao curso, a gente vai bloquear, tá? A gente incentiva todo mundo a estudar, a fazer perguntas pertinentes ao curso. Mas se não for pertinente, a gente bloqueia. Sim, sim, a gente tem que estar com foco, né, pessoal? Comentário, assim, indevido na sala aqui no curso, a gente não pode tolerar, porque também vai tirar o foco, vai atrapalhar a aula. A gente tem que ter um foco e tem que ter uma disciplina de a gente poder estudar. Isso daqui é um site que a gente fez lá dentro da EducaFTech. Aí é um site um pouco mais simples, onde a gente, em inspecionar elemento, ó, dentro do Red, tá vendo? Tem bem menos código. Ó, tá bem menos coisa, tá vendo? Aí sim, a gente consegue pegar todo esse código, porque ele não está cheio de coisa, e copiar. E fazer igualzinho, só mudar o nome produto, o nome home, o nome sobre, tá bom? Porque ele está bem mais simples, não está cheio de recurso. Então depende do site, ó. Esse aqui já tem bem menos coisas, consegue perceber, tá vendo? É um site que ficou bem bonito, ó, se mexe sozinho, então a gente só pega, sabendo a estrutura, a gente consegue pegar, copiar e fazer o nosso site. Tá bom, pessoal? Então, eu vou parar por aqui hoje. Até sexta-feira a gente vai pegar e vai ver todo esse site aqui também, tá? Eu vou usar esse site aqui para a gente poder ver, alterar, brincar com ele, mudar a cor de fundo, mudar o posicionamento da imagem, tá? Então a gente tem bastante coisa legal ainda para ver e a gente vai ficar independente depois para criar o nosso próprio site. Claro, dando continuidade a essa apostila. Como mostrei ontem, essa apostila dá um site também bem bacana, tá bom? Uma boa tarde a todos e não esqueçam da presença. Qualquer dúvida pode mandar lá no grupo ou no privado, tá bom? Do próprio número do atendimento da Educaf. Uma boa tarde a todos. Até amanhã.